O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, liberou nesta quinta-feira para julgamento a denúncia da PGR contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros denunciados por participação na trama golpista. Em manifestação encaminhada a Cristiano Zanin, presidente da primeira turma, Moraes pediu a marcação da data do julgamento presencial. Caso a denúncia seja aceita, Bolsonaro e outros denunciados pela PGR deixarão de ser indiciados e passarão a ser réus. Além de Moraes e Zanin, fazem parte da primeira turma os ministros Luiz Fux, Flávio Dino e Carmen Lúcia. Muito bem, tem alguma imagem aí para a gente colocar? Algum vídeo? Não, produção? Vamos, Duda Teixeira, o que você espera? Na verdade, há uma indefinição sobre essa data. O Cristiano Zanin, lembrando que foi o primeiro... a gente tem a notícia do portal O Antagonista. O Cristiano Zanin foi o primeiro indicado pelo Lula ao STF, é o advogado pessoal do Lula na Lava Jato. O Bolsonaro chegou a contestar a participação dele nesse julgamento, porque já houve outro processo envolvendo Zanin, Bolsonaro, etc. Mas acabou não conseguindo. O Zanin vai decidir a data. Será que vai ficar aí para os próximos meses? Será que vai ficar só para 2026? No Brasil, tudo pode acontecer, Duda Teixeira. Bom, Felipe, mas existe essa perspectiva de que em algum momento do ano esse julgamento aconteça, talvez atrase realmente um pouquinho mais, e o que aconteceu agora foi que a Procuradoria-Geral da República fez uma análise de diversas queixas e reclamações ali que foram feitas pela defesa das pessoas que foram denunciadas. E aí fez um parecer, o Alexandre de Moraes analisou esse material e seguiu adiante. Várias das queixas, por exemplo, foram refutadas. Uma delas é que, olha, a gente deveria ter um juiz de garantia, um juiz orientando a investigação e um outro para julgar, né? Porque o Moraes está acumulando várias funções nessa história. A PGR, por exemplo, entendeu que, como esse caso teve origem dentro do STF, então que não era preciso ter um juiz de garantias. Outro caso foi a reclamação de que a fala do Mauro Cid, né, o depoimento dele, a delação premiada que ele fez teria sido forçada, ele teria sido coagido. A gente viu até aquele vídeo do Alexandre de Moraes fazendo uma pressão ali, né? Você quer proteger a sua filha, os seus parentes. E aí também a PGR entendeu que não, que a delação premiada do Mauro Cid foi espontânea e voluntária. Então foram vários pontos que a PGR refutou e aí com isso o Alexandre de Moraes deu seguimento. E é bom lembrar, como eu fiz quando a gente analisou esse caso, que o problema maior é a incoerência dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Aliás, sempre que eu chamo de incoerência, eu até reluto um pouco a usar essa palavra, porque às vezes parece que é pior, né? Não é uma incoerência pontual, de que fiz de determinada maneira e agora eu faço de outra. Não, parece que é a coerência em manter um padrão de decidir conforme a conveniência, né? Então, acho que é um grau pior do que a simples incoerência, que de você ficar acusando juízes de primeira instância e investigadores de operação anticorrupção, de coagirem delatores, né? Coagirem quer dizer pessoas que estavam sendo investigadas a fazer delação premiada, você repudiar que seja feito colaboração premiada com uma pessoa que já esteja presa, você hostilizar, eventualmente até ofender juízes e procuradores que defendem esses instrumentos jurídicos tão importantes. E quando muda o cenário, quando a investigação é sobre uma outra pessoa, então pode fazer tudo aquilo que eles antes condenavam. Esse que é o ponto. Porque Felipe, acho que o Moraes falou de uma maneira que não se deve falar, ele foi muito mais hostil, um tom ameaçador. Nenhum juiz da Lava Jato foi filmado fazendo aquilo que o Moraes fez. Não é que não foi
filmado, mas fez? Não fez aquilo que o Moraes fez diante do Mauro Cid, dizendo para ele, olha, se você não falar, as investigações sobre os seus familiares, né, sobre os quais havia elementos investigados, elas serão retomadas, etc. É um tom mais ameaçador. Eu defendo que tenha de haver um pouco de pressão em cima de criminosos, confessos, que tem um monte de coisa para entregar, ou que pelo menos em tese teriam, para que eles entreguem, para que eles não façam uma colaboração premiada em busca apenas dos benefícios, mas não daquele fornecimento de informações relevantes para a investigação. Então, assim, não considero que seja algo que valesse para anular um processo, nem agora nem antes. O problema é que os ministros do STF, principalmente aquela turma de Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski na época, né, e companhia, ela demonizava tudo isso. E agora vai considerar normal? Quer dizer, a PGR está defendendo, mas e o Supremo Tribunal Federal fica calado nesse caso? A gente lembra do vídeo do Gilmar falando em coisa de pervertidos, quando ele ficava demonizando e hostilizando os membros da Lava Jato. Então, esse que é o ponto. Então, você tem aí essas preliminares que foram contestadas pela PGR, ela está confirmando a denúncia e o julgamento vai ser pautado. A data vai ser definida pelo Cristiano Zanin. Vamos ver quando que vai sair esse julgamento, que interfere muito no quadro eleitoral de 2026. Vamos lembrar que anteontem Jair Bolsonaro foi ali entrevistado por alguns repórteres, tinha gente filmando, e ele falou assim, o Tarcísio vai sair para a reeleição e eu vou sair para presidente. E ele deu uma risadinha, assim, como quem também está amenizando, está falando uma coisa, mas não é que aquilo seja absolutamente certo e seguro, mas como ele coloca, ele ainda se coloca como candidato em 2026. O Flávio Bolsonaro deu declaração hoje que é especulação, que é desrespeito, falar em outras possibilidades no campo da direita, algo nesse sentido. Quer dizer, o Bolsonaro, ele, nesse momento, é um obstáculo para a postura, o crescimento nacional de um candidato que precisa se tornar conhecido em todo o território no campo antipetista. E muita gente na direita política, ou pelo menos na suposta direita política, está irritada com isso. E está vazando aí para a imprensa alegações de bastidor, etc., que nós não queremos, nós queremos que o Bolsonaro se declare logo fora do quadro eleitoral, mas não ousa falar isso em público. Porque assim como no campo da esquerda, ninguém ousa contestar aquele que tem capital político, eleitoral e que tem máquina de assassinato de reputação para colocar, para funcionar nas redes sociais, hostilizando as pessoas que ousam exigir dele uma postura que não seja essa, egoísta, essa de quem está pensando simplesmente em escapar da cadeia, mas de quem pensaria no país, no interesse público. Felipe, e tem um ponto que acho que, se a gente olhar o que aconteceu essa semana, parece muito uma jogadinha combinada entre a PGR e o STF. Porque na terça-feira o STF terminou aquele julgamento decidindo que as pessoas, uma vez que tiveram fórum privilegiado, vão ter fórum privilegiado para sempre, né? Elas não perdem o fórum privilegiado, portanto, então não tem por que pegar um caso e mandar para a primeira instância se o sujeito perde o mandato. E aí a gente até comentou aqui que um desses casos é justamente o do Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, que não tem mais fórum privilegiado, então que deveria ir para a primeira instância, mas essa decisão diz que não, que deve ficar sempre no STF. E aí, hoje, quinta-feira, então 2 dias depois dessa decisão do STF, a PGR faz uma manifestação dizendo que recusa, então, o argumento usado pela defesa do Bolsonaro de que o caso deveria ir para a primeira instância. Então, realmente, assim, o STF decide, não vai para a primeira instância, e a PGR 2 dias depois diz, a gente não acha que deve ir para a primeira instância porque acabou de decidir que fica no STF. Então, assim, parece muito aquela jogadinha combinada, você que joga futebol, né? Tipo, você vai cobrar a falta, cobre, já joga ali no segundo pau que eu vou cabecear, né? Parece muito ali um combinado ali entre a PGR e o STF.
Então, antes do Ricardo Kertzmann comentar, já que a gente antecipou a informação, também nessa quinta-feira o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, reafirmou o teor da denúncia apresentada contra o primeiro núcleo por participação na trama golpista. Em manifestação encaminhada ao STF, o PGR rebateu os principais argumentos preliminares da defesa, tanto de Bolsonaro quanto de outros acusados, como os ex-ministros Braga Neto e Augusto Heleno. Abre aspas. Superadas as preliminares suscitadas pelos denunciados, basta anotar quanto ao mérito que a fase processual do recebimento da denúncia é juízo de delibação, jamais de cognição exauriente, e que na espécie a denúncia descreve de forma pormenorizada os fatos delituosos e as suas circunstâncias, explanando de forma compreensível e individualizada a conduta criminosa em tese adotada por cada um dos denunciados. Fecho aspas. Está aí meio em juridiquês. A verdade é que ele está repudiando e está simplesmente dando prosseguimento, confirmando a denúncia. A PGR, quando do oferecimento da denúncia, apresentou sua convicção sobre o enquadramento típico das condutas investigadas, a materialidade dos crimes imputados e os elementos persuasivos sobre a autoria respectiva. O volume dos documentos disponibilizados às defesas corresponde à complexidade da acusação e, com ela, os dados guardam estrita pertinência. É vazia a queixa de document dump. A pertinência temática e probatória dos elementos informativos apresentados está demonstrada ao longo de toda a peça acusatória. As condutas dos demais denunciados lhes são intrinsecamente conexas, foram praticadas em concurso com as autoridades detentoras de foro especial. Aí ele tá justificando a jurisdição do STF sobre essas pessoas que não têm foro privilegiado, né? Porque tem uma conexão com autoridades que têm. Registre-se que o julgamento conjunto não configura violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Nos referidos autos, a PGR se manifestou em mais de uma oportunidade pela manutenção do acordo de colaboração premiada, o que foi acolhido judicialmente. Não há fato novo que justifique a alteração desse entendimento. Fecho aspas. Então, basicamente, Ricardo Kertzmann, são alegações genéricas de, não vamos escutar vocês não, vamos adiante, está tudo lá na denúncia, não há muita, vamos dizer assim, argumentação pormenorizada em relação às contestações feitas. A PGR está dando o seu próprio trabalho como feito e agora caberá ao STF julgar. O que você destaca? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Duda. Boa noite também para os nossos queridos antagonistas. Tudo absolutamente dentro do esperado, tudo absolutamente dentro do script. Todo mundo sabe que esse processo, esse julgamento que vai se dar no STF, ele muito mais do que qualquer questão jurídica, qualquer questão técnica, o que vai prevalecer são as questões políticas. E essas questões políticas, Felipe, elas já estão dadas. Eu mesmo comentei aqui no Papo Antagonista que qualquer dessas alegações que tinham sido feitas, né, elas seriam prontamente rechaçadas, porque a quantidade de provas, tanto provas materiais quanto provas testemunhais, eram fartas, eram abundantes. Essa manifestação do procurador, do Paulo Gonet, repete exatamente esses termos que eu utilizei. Não tem o que se discutir, porque não tem a menor chance de sucesso nesse caminho. Por isso que eu falei que, a meu ver, caberia aos acusados, e principalmente ao ex-presidente Jair Bolsonaro, tentar encontrar, né, alguma filigrana jurídica, alguma questãozinha, alguma vírgula fora do lugar, e tentar mais à frente, porque a gente já viu isso acontecer, eu dei o exemplo da Lava Jato, né? A gente sabe, repito, as questões políticas interferem muito mais do que, algumas vezes interferem muito mais do que as questões técnicas no Supremo, e tentar encontrar algum caminho jurídico que, por qualquer motivo que seja, no futuro venha conseguir limpar a barra desse pessoal. Duda? Eu queria comentar só que aparece ali o primeiro slide que a gente botou do Gonet, que você comentou, Felipe, é isso daí, né? Que você falou que isso é um exemplo de juridiquês, é um juridiquês clássico, né? Tem palavras aí, exauriente, delibação. Então, você, espectador, se teve dificuldade para entender isso daí, a intenção é justamente essa, né? É para dificultar o entendimento e para se colocar ali num papel superior. Mas veja que na última linha a gente ganha um presente ali, né? Um porcada. Isso aí, do ponto de vista jornalístico, é horrível, né? Feio usar a porcada, uma porquice que o Gonet fez aí no meio desse juridiquês todo. Muito bem, vamos em frente. É claro que a gente vai monitorar todo esse processo, acompanhando todas as etapas e trazendo as nossas análises aqui
de cada elemento para vocês, separando as categorias, as nuances, como eu gosto de dizer, coisa que muitas vezes não é feita aí no debate público pelas militâncias, por quem tem viés. Então aqui a gente separa questões políticas, questões morais, questões judiciais, penais, avalia questão de pena, contrasta com decisões anteriores, vê se os juízes estão sendo coerentes com aquilo que eles defenderam no passado. Então tem várias camadas aqui na nossa análise minuciosa que vai continuar.